Olá pessoal, hoje eu estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do modernismo em Portugal e tentar diminuir, né, um pouco esse prejuízo que nós estamos tomando devido a essa questão da pandemia social, né, essa necessidade de isolamento para tentar conter esse vírus. Mas nós não podemos ficar parados, então vamos dar a linha na pipa e continuidade ao nosso objetivo, né? Vamos lá. Então, como eu já disse a vocês, hoje a nossa discussão é a respeito do modernismo em Portugal. O modernismo em Portugal é um movimento interessante porque ele passou por momentos bem conturbados, né? O início do modernismo em Portugal foi bem complicado porque ele vinha de um cenário de queda da monarquia, né? Um rei foi assassinado, o Dom Carlos foi assassinado devido à insatisfação popular, que houve essa insatisfação porque Portugal passou por um momento bem complicado socioeconomicamente falando, né, que foi o pânico de 1890, não só Portugal, mas como a gente tá falando do modernismo em Portugal, é interessante frisar, né? Então, essa crise econômica acabou enfraquecendo muito a monarquia e acabou fazendo com que ela perdesse o grande prestígio, né, social. Então, o que mais? Com essa queda da monarquia, houve a proclamação da República em 1910. Porém, essa proclamação da República, apesar de ter um olhar progressista, principalmente voltada à defesa dos direitos trabalhistas, à escola livre, uma grande, como é que eu posso dizer, influência ao não analfabetismo, né? Essa proclamação foi muito conturbada porque aconteceu logo no momento da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Portugal acabou sendo obrigado a entrar na guerra e teve o seu contexto, teve o seu meio social, o seu contexto social muito abalado por essa questão, né? Muitas mortes aconteceram, o prejuízo econômico foi gigantesco. Então, o atual ministro de Finanças, Antônio de Oliveira Salazar, disse: não se preocupem, eu vou fazer o possível para tentar resolver isso daí. Só que ele já tinha o intuito de aplicar um golpe e instituir o Estado Novo. Foi isso que ele fez. Com essa instituição do Estado Novo, Portugal passou por um momento bem complicado de ditadura, de represália, opressão. E isso acabou instigando cada vez mais as manifestações artísticas, né? O pessoal tava ali reprimido, mas tava a todo instante querendo pôr isso pra fora. Esse período é chamado de período salazarista. Depois de um tempo, houve o declínio do período salazarista, marcado pela Guerra das Colônias, né? Que foi uma guerra em que as forças armadas lutaram contra as forças das colônias e acabaram perdendo, dando a independência às colônias. Então, a identidade modernista, né, o modernismo no Brasil, ele é bem marcado pela identidade nacional e a trajetória política. Todo esse ambiente político de Portugal foi um elemento impulsionador do fazer artístico modernista, certo? E por isso que as obras modernistas vão trazer muita crítica, muita insatisfação, até um teor político bem marcante, certo? Então, com a queda da República, com a queda da monarquia, a instituição da República, o fazer artístico deu aquele boom, né? Teve um auge, teve um novo olhar. E foi introduzida a revista A Águia para tentar expor essa insatisfação social a respeito do cenário português, né? O cenário social português.
Um elemento bem marcante nas obras desse período do modernismo em Portugal é o saudadismo, né? Ele caracteriza muitas obras da literatura portuguesa desse momento e acaba até sendo integrado à identidade portuguesa, né? A revista Águia foi a porta-voz do movimento de renascença portuguesa, que tinha como o objetivo fazer com que Portugal renascesse, Portugal trouxesse um olhar mais crítico, né, para a sociedade, e teve como principais colaboradores Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, certo? Porém, o modernismo propriamente dito só foi introduzido em Portugal através da da publicação da revista O Orfeu em 1915, com os revolucionários. Essa revista contou apenas com 2 volumes, né, 2 números, e ela foi resultado da conversa de vários jovens dos cafés de Lisboa, né, e tinha como objetivo expor os primeiros passos da forma artística diversificada em Portugal. O orfeísmo foi a primeira geração modernismo portuguesa, né, que foi marcada pela revista O Orfeu. E ela teve como principais representantes Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e Flor Bela Espanca, certo? Vamos discutir um pouquinho a respeito de cada um deles. Antes disso, eu quero que vocês saibam que o modernismo português ele apresentou 3 fases. O orfismo, que foi a fase da revista O Orfeu, né? Os escritores trouxeram a noção das vanguardas europeias, eles tinham como objetivo essa inovação. O presencismo, que é a fase protagonizada pelos membros da revista Presença, né? E eles tinham como objetivo trazer um olhar mais intimista e introspectivo às obras. E o neorrealismo, que foi o fim do período do período salazarista, né, do salazarismo. Era uma literatura crítica, reformadora, que tinha como objetivo denunciar os problemas sociais. Então, por que é importante nós entendermos todo aquele contexto histórico? Para que a gente também entenda, posteriormente, o fazer literário voltado para aquela área. Por isso que foi importante entender o que foi o período salazarista, né, o que foi o salazarismo, para que a gente possa entender o porquê dessa literatura ser tão crítica, reformadora, porque ela denunciava mesmo essa questão da opressão e dos problemas sociais marcados nesse período. O principal elemento da primeira fase do modernismo em português, o principal autor, foi o nosso saudoso Fernando Pessoa, né? Poeta dos heterônimos. Mas, professor, o que vem a ser heterônimos? São personalidades criadas pelo autor. Ele assinava suas obras com diversos nomes. E aí esses nomes eram nomeados como heterônimos. Ele foi o principal articulador da revista O Orfeu. E o decadentismo no final do século XX foi um elemento bem marcante na sua obra, porque nesse momento Fernando Pessoa trazia textos muito tristes, que marcavam uma solidão, uma tristeza, uma angústia, um sentimento muito depressivo, né? Foi um momento depressivo pelo qual Fernando Pessoa passou e é bem marcante na sua obra, caracteriza essa fase do orfismo de Pessoa, certo? Depois de Fernando Pessoa, vamos ver agora Mário de Sá Carneiro. Ele nasceu em 1890, morreu em 1916 e ele ficou bem conhecido, né, no modernismo e foi bem marcante para esse período, porque ele tinha como foco trazer as teorias das vanguardas europeias para Lisboa. Viajou a Paris e acabou tendo contato, né,
com o fazer artístico das vanguardas europeias e resolveu introduzi-lo na revista O Orfeu. Sua obra é muito marcada pelo pessimismo, é como se a todo momento ele tivesse em contato com a dor e o sofrimento. E isso porque ele acreditava que o mundo não o compreendia. Dessa forma, destinava-o à solidão. Ele não foi um autor apenas de poemas, ele também teve textos em prosa, principalmente uma novela, e devido a todo esse sofrimento, a essa necessidade de estar buscando sempre um eu melhor, um outro eu dentro de si, ele acabou cometendo suicídio em 1916, certo? Depois de darmos uma leve estudada sobre quem foi Mário, agora vamos para Flor Bela Espanca. Essa personalidade foi muito importante para a literatura portuguesa, principalmente por ser uma mulher. Então ela é a figura feminina mais importante da literatura portuguesa. As suas obras tinham como principal foco a satisfação pessoal e a busca pelas explicações existenciais. As suas obras, a sua literatura era muito voltada para a questão erótica e na maioria das vezes era como se fosse um diário íntimo. Porém, o meio social não conseguia compreender esse fazer artístico de Flor Bela Espanca e acabou isolando-a. E aí ela acabou passando pelo mesmo momento de decadentismo que Pessoa passou. Então, muitas de suas obras, principalmente devido ao isolamento social, traziam angústia, sofrimento, solidão, essa procura de um eu interior, né? Principalmente por causa também da sua necessidade de explicações existenciais. Então, a obra de Flor Bela é bem marcada por tudo isso. E aí chegamos a Almada Negreiros. Almada Negreiros foi um artista plástico. E ele tinha como principal objetivo introduzir as artes plásticas na revista O Orfeu. Suas obras foram muito marcadas pela necessidade que ele tinha de introduzir os ideais das vanguardas europeias, né? Ele era totalmente contra ao academicismo e ao conservadorismo artístico. Mas não foi conhecido apenas pelas artes plásticas. Ele também foi bem marcante na questão dos manifestos, principalmente pelo seu olhar futurista, porque os seus manifestos eram bastante permeados por sarcasmo e ironias, né? E um ódio inexplicável ao tradicionalismo. Tudo que fosse tradicional para ele estava fora do contexto, não era bem-vindo e ele acabava repudiando e recriminando, certo? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Não quis me estender no vídeo porque eu acredito que ia ficar enfadonho. Vocês acabariam desistindo de assistir até o final. Então eu tentei fazer algo mais prático, certo? E espero que vocês tenham gostado e que a gente possa continuar tendo esse contato, tá bom? Tchau, até mais!